E vai ter uma geração, por exemplo, o Gabriel, ele nasceu e cresceu com o Rogério Ceni no gol. Até o momento que o Rogério se aposentou, ele não tinha visto outro goleiro. Pra mim era estranhíssimo, cara. Porque eu vi Valdir Pérez. Eu também só vi o Rogério. Eu também só vi o Rogério. Eu vi Valdir Pérez. Então, assim, de Valdir Pérez pra frente, de emblemáticos mesmo, foi Valdir Pérez, aí depois o Gilmar, aí depois Zete, que é incrível. Zete é outra categoria. E daí o Rogério, que, cara, o Rogério, pra bater ali com o Zete, tinha que ser o Rogério mesmo, cara. Eu não consigo imaginar mais. Aí eu falei, pra mim agora deu game over, né? Porque veio o Zete e o Rogério, como é que vai vir outra coisa, cara? Assim, não dá. Entendeu? Tipo, ficou um negócio, não foi foram dois. Né? Assim, muito tempo, os dois com... o Rogério Careca no gol. Nem vi ele novo. Você chegou a ver novo ainda. Muito pouco, né? Deixa eu ver. Lembrar eu vou lembrar de assistir jogo 2001, de assistir mesmo, né? Não de passar pela televisão, de assistir mesmo. Então já era um Rogério que tava começando a ter umas entradinhas ali, né? Nossa, cara, foi cedo. Foi cedo. Eu fico meio triste, assim, porque assim, eu fui num treino, meu pai me levou no CT, então eu fui ver o Tele Santana. Eu era muito fã do Tele, porque eu vi a Copa de 82 e chorei igual criança. Eu não tenho tanta relação com seleção. De modo geral, eu adoro a Copa do Mundo, porque tem vários jogos muito gostosos de assistir. Mas eu não ligo pro jogo de seleção brasileira, não ligo. Eu não tenho essa... A menos que aconteça alguma coisa, tipo assim, forme-se uma seleção que por alguma razão vai me cativar de algum jeito, eu assisto. Eu vou torcer, mas ganhou, se perdeu. Se o Davis perder, eu fico mais chateado que se o Brasil perder. Que é o meu time de rock, pra vocês terem uma ideia sabe, São Paulo, Devils, Celtics, e daí a seleção X, o time a colar, que eu tenho alguma simpatia lá, sabe? Mas Tele Santana, cara. 82 e 86 foram muito dolorosos. 82, eu lembro de ter apostado 50 cruzeiros, que só porque eu não sabia que perdi. Eu não tinha moeda, nunca mais apostei nada, porque tá louco. Aliás, casas de aposta, tô brincando, tá? Aposta. Vai que vocês querem patrocinar aqui o cara. Mas pior que eu não aposto, né? O Theo que gosta da aposta. Eu comecei. Faz pouco tempo. Mas eu só vou na NBA ali. Futebol pra mim é muito... Cara, já chega, futebol me estressa demais. Pra eu ainda correr o risco de... jogo da NBA? Porque assim... Eu assisto qualquer jogo da NBA. Então, mas aí é treta. Se você apostou num jogo que você tá assistindo de basquete... Porque assim, quando eu assisto o jogo do Celtics, já fico numa... E, cara, é bizarro. 5 minutos é 4 horas, né? Entendeu? Então, assim, você que ainda tem interesse naquilo ali, né? Sim. Tipo, eu tenho... Ontem, particularmente, no dia que a gente tá gravando, teve um jogo do Devils e um do Celtics. E os dois ganharam na prorrogação. Eu assisti o do Devils, que essa é a prioridade, é o Devils. Mas acabou do Devils, eu corri pra acompanhar o do Celtics, que é o Celtics ganhou também. Eu falei, caraca, os dois na prorrogação, né? São Paulo ganha amanhã, eu faço a trinca, né? Mas o Devils, cara, ele empatou o jogo faltando 30 segundos pra acabar. Os caras tiraram o goleiro e fizeram o gol faltando... Você percebe que não tem nada a ver. Você percebeu isso? Você percebeu que não tem absolutamente... Eu tô cronometrando aqui. Olha a tensão. 10 minutos quase, não tem rigorosamente nada a ver. Mas tudo bem. Mas o cara que vai assistir nessa tensão, São Paulo, você não vai apostar, né? Não, só se... Que jogos? Os jogos mais tranquilos dá até, né? Mas, assim, eu tinha... Já esse ano eu tirei a zica, mas eu tinha... Uma zica de... Palpite eu não dou antes de jogo, porque eu acho que isso zica. Mas é muito. Palpite não falo. Só que aposta, eu percebi que se eu apostar e não falar pra ninguém, pode ser que dê certo. Só que se eu conto pra alguém, não vai. Pô, você que tá assistindo isso, a zica, ela existe. Assim, não ignora a zica, não é superstição, não tem nada a ver com superstição. Zica é zica. É uma parada que... o time vai ganhar. A gente tem um amigo, o time vai ganhar amanhã pra gente se encontrar domingo e jogar. Não, cara. Já se lascou. Se lascou. Tem que colocar na condicional. Se ganhar amanhã. O se é muito importante nesse. Sem o se, lascou. A gente, às vezes, ele vai começar a falar alguma coisa de algum jogo Theo, antes dele começar. Ele tá gol antes, cara. Ele tá gol antes. Não sai gol, mas não sai mesmo. A bola tá entrando. Cai um meteoro, não entra, não vai. Não funciona. Mas assim, quando eu fui no CT, eu vi o Rogério com 17 anos, cara. Rogério. Aí, a curiosidade que eu tinha com o Rogério é que o pai dele... Não, ele trabalhava no Banco do Brasil, meu pai trabalhou no Banco do Brasil, então eu fui conversar com ele só por isso. Porque eu tava vestido de Zete, velho. Eu fui lá pra ver o Zete. E aí tava lá o Rogério, Rogério, seu pai trabalhou no Banco do Brasil? Ele, não, eu trabalhei no Banco do Brasil.
Eu falei, meu pai também trabalhou. E esse era tudo que a gente tinha em comum, né? Só não ficou coincidência porque era eu que tava ali, né? Já era eu. Não era eu hoje, mas já... Aí a gente bateu papo, eu tirei uma foto, eu tô procurando essa foto hoje em dia, mas eu tenho foto desse dia que eu tirei do Zete. E assim, cara, jamais eu ia imaginar o tamanho que aquele cara ia ficar, porque pra mim, o Zete se aposentava no São Paulo. O Zete não queria ir embora. O Zete queria ficar. Só que aí o Rogério tava ficando muito grande. Honestamente, eu não via isso. Honestamente, não via. Porque eu tinha assistido um jogo de aspirantes, passava antes, né? E o São Paulo tomou uma goleada, e acho que o Rogério falhou ali uns 4 gols de 5 que ele tomou. Aí eu falei, mano... Mas também eu tava com olhar crítico, né? Uhum. Esse é o cara que estão querendo colocar no lugar do Zete. Eu já tava querendo não gostar do cara, né? Pô, quem que é esse cara aí? Tipo, mano, o Zete se vestia de super-herói, cara. Pra jogar. O cara tinha mó porte, assim, né? E era uma pessoa incrível de lidar, assim. Eu já fui num jogo muito ruim e eu fiz uma coisa que eu hoje não faria. Foi no campo do Nacional, jogo de São Paulo, que empatou 2-2. São Paulo estava numa fase já ruim, só que a gente tinha acabado de conquistar uma Libertadores. Ainda era um time ali, era um pouco antes da Adidas vir pela primeira vez no São Paulo. A gente empatou no último minuto. E eu consegui chegar no vestiário dos jogadores ali. Fiquei na porta do vestiário. Eu, André Kfouri e mais um cara. Eu não lembro quem era. E aí a galera falou, nossa, olha a fase do São Paulo. E o Zete, esse jogo ficou chateado, cara. E eu tava atrás do gol, porque o jogo foi, eu fiquei atrás do gol. Virou o jogo, eu fui atrás do outro gol. Meu pai falou, mano, você é um idiota. E eu fiquei conversando com o Zete, que tava desanimado. Ele falou, pô, eu queria ficar. Eu quero ficar, né? E tá a Adidas chegando aí, quem sabe reformula. Mas, pô, parece um time que acabou de ganhar um campeonato mundial. E não parecia, cara. Mas eu falei, cara, não, tem a Copa do Brasil ainda. A gente foi eliminado porque escalamos Lima lá. O jogador já tinha... Pô, na semana seguinte, cara. O consolo que eu tinha dado morreu na... A zica. Exato, a zica. Tem a Copa do Brasil ainda, tem. Pô, ser eliminado porque colocou um jogador que jogou numa... Nossa, que... Quanto tempo você demorou pra dormir depois de ter dado essa zica aí? Não, e aí Ele não sabia, né? E aí saí de lá, eu encontrei o Rogério, e tinha mais 2 jogadores da base, eu pedi um autógrafo pro Rogério, que eu reconheci o outro, eu não sabia, não pedi. Pô, chato pra cá, nunca façam isso, tá, gente? Se tiver a galera lá, pede autógrafo pra todo mundo. Porque o outro cara ficou mó chateado, assim, ó. Nossa, isso tem a ver. Mais tá? 5 minutos. Nada a ver. Mais 5 minutos. Eu tô contando aqui. É por isso que ele tá no canal. Salve, Tricolor! Essa foi uma parte da nossa resenha do MorumbaCast. Se você quiser conferir o episódio na íntegra, acesse o link da descrição ou acesse o nosso canal que lá vai ter o episódio completo. Vamos, São Paulo!